Segundo o livro dos Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. O exército dos sírios foge. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem, temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram alguns homens e o rei os mandou em 2 carros de guerra com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E conforme o Senhor tinha dito, 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada foram vendidos por 1 barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito, quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada seriam vendidos em Samaria por 1 barra de prata. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu, pisado pelo povo, no portão da cidade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Os falsos mestres. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam, depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. O bom servo de Cristo Jesus. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza.
Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Daniel capítulo 11. Ele tem a responsabilidade de me ajudar e defender os reinos do Egito e da Síria. E o anjo continuou dizendo: o que vou lhe dizer é a verdade. A Pérsia terá mais 3 reis. Depois deles, terá um 4º rei, que será o mais rico de todos. Com a sua grande riqueza, ele será muito poderoso. Reunirá todos os seus soldados e atacará o reino da Grécia. Depois, aparecerá outro rei muito valente. O seu reino será imenso, e ele fará o que quiser. Mas quando o seu poder chegar ao máximo, o seu reino será desfeito e dividido em 4 partes. Os reis, que vão ficar no lugar dele, não serão seus descendentes e não terão o mesmo poder que ele tinha. O rei do Egito será poderoso, mas um dos seus generais será mais poderoso ainda e governará um reino maior. Depois de alguns anos, o rei do Egito e o rei da Síria farão um acordo, e o rei do Egito dará a sua filha em casamento ao rei da Síria, para garantir a paz entre as 2 nações. Porém o plano fracassará, pois ela, o marido, o filho e os empregados serão todos assassinados. Mas pouco depois disso, um parente dela se tornará rei e marchará com as suas tropas contra o exército do rei da Síria, entrará na fortaleza dos sírios e os derrotará. Ele levará para o Egito as imagens dos deuses da Síria e objetos de valor feitos de ouro e de prata. Haverá alguns anos de paz entre as 2 nações, mas depois o rei da Síria procurará invadir o Egito. Porém ele será derrotado e voltará para sua terra. Os filhos do rei da Síria se prepararão para a guerra e organizarão um exército poderoso. Um deles sairá com as suas tropas para conquistar o Egito e arrasará tudo como se fosse uma enchente. Invadirá o Egito e atacará a fortaleza do rei. O rei do Egito ficará tão furioso que sairá com o seu exército e atacará os sírios, que se entregarão aos egípcios. O rei do Egito ficará muito orgulhoso por ter derrotado os sírios e por ter matado tantos soldados. Mas o seu poder durará pouco. Depois o rei da Síria reunirá um exército ainda maior e após alguns anos voltará com o seu grande exército bem armado para atacar o Egito. Aí muitos povos se revoltarão contra o rei do Egito. Entre eles haverá alguns homens violentos da terra de Israel. Eles se revoltarão, obedecendo a uma visão que tiveram, mas serão derrotados. O rei da Síria virá com o seu exército, construirá rampas de ataque em volta de uma cidade protegida por muralhas e a conquistará. Nem mesmo os melhores soldados do exército egípcio poderão impedir o avanço das tropas sírias. O inimigo fará tudo o que quiser com os soldados egípcios, e não haverá ninguém que resista. Ele invadirá a terra prometida e a conquistará completamente. Então o rei da Síria porá todo o seu exército em pé de guerra para lutar contra o Egito. A fim de derrotar o inimigo, ele fará um acordo com o rei do Egito e lhe oferecerá a filha em casamento, mas não será bem sucedido. Aí ele atacará as cidades do litoral do mar Mediterrâneo e conquistará muitas delas. Mas um chefe militar estrangeiro acabará com o seu orgulho e o deixará envergonhado. O rei da Síria voltará para atacar as fortalezas do seu próprio país, mas fracassará e será morto, e nunca mais se ouvirá falar dele. Em lugar dele, reinará outro rei que mandará um oficial para cobrar impostos a fim de enriquecer o seu reino. Logo depois, esse rei será morto, mas isso não acontecerá no campo de batalha. O seguinte rei da Síria será um homem muito mau, que não terá direito de ser rei, mas ele disfarçará suas más intenções e com intrigas conquistará o poder. Ele derrotará todos os exércitos inimigos e matará o grande sacerdote. Enganará os que fizerem acordos com ele, e mesmo com um pequeno exército, ele se tornará cada vez mais poderoso. Atacará de surpresa as províncias mais ricas do país, e nelas fará coisas terríveis que os seus antepassados nunca fizeram. Repartirá com seus soldados as riquezas, os bens e os objetos de valor que caírem nas suas mãos. E por um pouco de tempo, ele fará planos para atacar as fortalezas do país. Confiando no seu poder e na sua coragem, ele marchará com o seu grande exército contra o rei do Egito. Este sairá para a batalha com um exército grande e poderoso, mas não vencerá, pois será traído pelos seus próprios conselheiros que o levarão à desgraça. O seu exército será derrotado e muitos dos seus soldados serão mortos. Então os 2 reis terão um encontro e dirão mentiras, cada um procurando prejudicar o outro. Mas nenhum dos 2 levará vantagem, pois ainda não terá chegado o tempo certo. Depois, o rei da Síria voltará para o seu país, levando todas as riquezas que tiver conseguido na guerra. Planejará acabar com a religião do povo de Israel e fará contra eles o que quiser. Depois, voltará para o seu país. Quando chegar o tempo certo, ele marchará de novo com seus soldados contra o Egito, mas desta vez não vencerá, como venceu na primeira vez. Soldados virão do oeste em navios e o atacarão.
Desesperado, ele desistirá da luta e, cheio de fúria, atacará novamente o povo de Israel, fazendo com eles o que quiser. Desta vez, ele seguirá o conselho dos judeus, que abandonaram a sua religião. Os seus soldados profanarão o templo, acabarão com os sacrifícios diários e colocarão no templo o grande terror. Por meio da bajulação, o rei ganhará o apoio dos judeus, que abandonaram a sua religião. Mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão o rei. Mestres sábios aconselharão o povo, mas por algum tempo serão mortos à espada ou no fogo. Ou serão mandados para fora do país como prisioneiros, ou perderão todos os seus bens. Durante este tempo de perseguição, o povo de Deus receberá a ajuda de alguns, mas muitos os ajudarão só por interesse próprio. Alguns dos mestres sábios serão mortos, mas isso será um meio de purificar e aperfeiçoar o povo de Deus. Isso continuará até chegar o fim, no tempo marcado por Deus. O rei da Síria fará o que quiser. Ele será tão vaidoso que pensará que está acima de todos os deuses e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Ele fará tudo isso até que Deus o castigue, pois Deus o castigará de acordo com o que já decidiu. Esse rei não adorará os deuses que os seus antepassados adoravam, nem os deuses que as mulheres preferem, nem qualquer outro deus, pois ele acreditará que está acima de todos os deuses. Mas ele adorará o Deus protetor das fortalezas. A esse Deus, que os seus antepassados não conheciam, esse rei oferecerá ouro, prata, pedras preciosas e outros objetos de valor. Com a ajuda de pessoas que adoram um Deus estrangeiro, ele defenderá as suas fortalezas. E todos os que o aceitarem como rei receberão honrarias, posições de autoridades e terras. Quando chegar o momento final, o rei do Egito atacará o rei da Síria, e este sairá ao seu encontro com todas as suas forças armadas, isto é, carros de guerra, a cavalaria e muitos navios. Como as águas de uma enchente, os seus soldados invadirão o Egito. Ele invadirá também a terra prometida e matará milhares e milhares de pessoas. Mas escaparão os povos de Edom e de Moabe e a maior parte do povo de Amon. O seu exército ocupará muitos países. Nem mesmo o Egito escapará. Levará do Egito os tesouros de ouro e de prata e outros objetos de valor. E conquistará também a Líbia e a Etiópia. Mas chegarão notícias do leste e do norte que o encherão de medo. Furioso, ele sairá com os seus soldados, resolvido a matar muita gente. Armará o seu acampamento entre o mar Mediterrâneo e o lindo Monte Sagrado. Mas morrerá e não haverá ninguém para socorrê-lo. Ensina-me a tua lei. Estou derrotado e caído no chão. De acordo com a tua promessa, dá-me novas forças. Contei tudo o que tenho feito e tu me respondeste. Ensina-me os teus mandamentos. Ajuda-me a compreender as tuas leis e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. É tanta minha tristeza que estou me acabando. Dá-me forças, como prometeste. Não me deixes seguir o caminho errado. Com a tua bondade, ensina-me a tua lei. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Ó Senhor Deus, tenho seguido os teus ensinamentos. Não me deixes passar pela vergonha do fracasso. Eu me apresso em obedecer aos teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. Cumprirei a tua lei de todo o coração. Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê bondoso para comigo, como prometeste. Eu sou teu servo, cumpre a promessa que me fizeste, a promessa que fazes aos que te temem. Livra-me dos insultos que me causam medo. Os teus julgamentos são bons. Eu quero muito obedecer às tuas leis. Conserva-me vivo, pois tu és justo. Os teus mandamentos me trazem alegria. Ó Senhor Deus, mostra-me o quanto me amas e livra-me dos meus inimigos de acordo com a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra. Ajuda-me a falar sempre a verdade, pois a minha esperança está nos teus julgamentos. Todos os dias obedecerei à tua lei, eu sempre a cumprirei. Viverei à vontade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Anunciarei aos reis as tuas ordens e não ficarei envergonhado. Os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Respeito e amo os teus mandamentos e medito nas tuas leis.